bom dia, igreja, que saudade. Espero que esteja todo mundo bem e que tão logo essa doença passe e a gente possa se encontrar todos juntos no templo e começar os cultos dizendo assim: vamos dar um abraço num irmão que está perto de você. Mas enquanto isso não acontece, eu estou muito feliz que a gente está fazendo esses cultos online em que a gente pode estar em comunhão, mesmo distantes fisicamente, né? Tava pensando em como é que eu ia fazer para fazer essa abertura hoje de manhã, nesse culto, né? E eu lembrei que durante essa pandemia eu acabei lendo um livro que eu tenho bastante tempo. O título desse livro é assim: Onde está Jesus? Ele está perto de mim? Eu acho que esse livro fala de uma menininha que tá indo dormir e ela pensa isso: onde está Jesus? Ele está perto de mim? E aí ela vai pensando onde estava Jesus em várias situações, quando ela estava triste, quando ela estava se divertindo, quando ela estava doente, quando ela estava comemorando o aniversário dela e várias outras coisas. No final, e para cada perguntinha dessa tem um textozinho da Bíblia dizendo que Jesus está perto dela. Mas no final ela descobre um negócio ainda mais importante. Além de estar perto dela, Jesus quer estar dentro dela. Basta ela deixar, assim. Jesus nunca nos abandona e Ele quer mais, além de estar perto da gente. Basta a gente deixar. Eu espero que durante a quarentena a gente possa deixar Jesus estar cada vez mais perto da gente. Deixar a gente ficar cada vez mais perto de Jesus. E se você ainda não deixou, deixar Jesus entrar no seu coração, para ficar mais perto impossível. Vou orar para a gente começar o culto. Senhor, muito obrigado por esse dia, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos abençoa, e o Senhor sempre quer estar perto de nós, porque o Senhor nos ama incondicionalmente, independente do que a gente faz. Muito obrigada porque o Senhor está na porta e quer entrar, Senhor. Dá-nos corações agradecidos a Ti, corações esperançados e corações que deixem o Senhor se aproximar cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Glória e poder pertencem ao Senhor. 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 E ações de graças, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. E ações de graças, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. Glória e poder pertencem ao Senhor. 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 E ações de graças, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. E
graças, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. Glória e poder pertencem ao Senhor. 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 E ações de graças, soberania, louvor e honra nos séculos. Amém. E ações de graças, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Graça e paz do Senhor Jesus, todos que estão conosco aqui nesse culto, nessa manhã, na Primeira Igreja Batista em Costa Barros, que Deus abençoe sua vida, sua casa, todo o seu lar, e que esse culto já esteja trazendo edificação para as suas vidas, e você já esteja louvando a Deus, adorando ao Senhor, nesse momento de comunhão nosso aqui. Hoje nós teremos um momento todo especial, que é o momento de celebração da ceia do Senhor,
momento significativo para todos nós. E eu quero já convidar você, já em preparação para a celebração da ceia do Senhor, refletir comigo numa palavra do Senhor. E eu quero usar o texto de Lucas capítulo 24 para nós lermos e então refletirmos na palavra de Deus. Lucas 24, começando no versículo 13 até o verso 27. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém. Veja que coisa interessante. Jesus explicou a eles a necessidade da crucificação. Porque aqueles discípulos, eles estavam derrotados. Voltando para a cidade de Emaús, derrotados. Ainda que sabendo das notícias, das informações que as mulheres deram ali, depois que os outros discípulos foram lá e viram o sepulcro vazio, ainda assim eles estavam voltando para Emaús derrotados. E a gente vai olhar essa experiência e a gente vai aprender, olhando para esse texto, para essa história, quando uma derrota se torna uma vitória. É esse o tema que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Quando uma derrota se torna uma vitória. Assim como nós precisamos aprender a lidar com vitórias, e nem todo mundo sabe lidar com vitórias, tem gente que, diante da vitória, fica soberbo, arrogante, prepotente. Tem gente que não sabe lidar com vitórias. Mas também nós precisamos aprender a lidar com as derrotas. É difícil lidar com derrotas. Ninguém gosta de perder. Desde pequenos, nós já relutamos em aceitar derrotas na vida. Mas elas são inevitáveis, elas se apresentam diante de nós. Qual de nós já não se sentiu e já não ficou derrotado em alguma questão na vida?
o que precisamos fazer é encarar as derrotas por uma perspectiva diferente, pela perspectiva de Deus. Porque para Deus, aquela que parecia ser a maior de todas as derrotas, a cruz, ela se tornou a maior de todas as vitórias. É exatamente isso. A maior de todas as derrotas, a crucificação de Jesus, ela se tornou a maior de todas as vitórias. Porque até mesmo os discípulos enxergavam a cruz como uma derrota. Mas Jesus não pensava da mesma forma. A gente vê isso lá em Marcos capítulo 8, versículo 31 ao 33, a palavra diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Por que Pedro foi repreender Jesus? Porque na visão dele, cruz era derrota. Para ele, para os discípulos de Emaús, a crucificação era uma derrota. E Jesus, então, trabalha para mostrar a ele como essas derrotas se tornam vitórias, como a cruz, como a morte de Jesus na cruz foi aparentemente uma derrota que se tornou a maior de todas as vitórias. Somente Deus pode converter derrotas em vitórias na nossa vida. Em Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria da vitória, ela vem pela manhã. E é sobre isso que eu queria falar com você, compartilhar aqui. Lógico, eu não quero florear as derrotas. Derrotas são derrotas. Derrotas doem, são dolorosas. Dependendo do tipo de derrotas, a gente fica meio que baqueado. Então, derrotas, elas não são boas de se experimentar, mas a gente elas são inevitáveis. A gente precisa aprender a como lidar com elas e, principalmente, a como transformar possíveis derrotas em grandes vitórias na nossa vida. A primeira coisa que eu olho para esse texto dos discípulos de Emaús, eu vejo aqui, é que quando uma derrota se torna uma vitória, quando nós enfrentamos essa derrota sem vestir a roupa de derrotado. A derrota se torna uma vitória quando nós enfrentamos essa derrota sem vestir a roupa de derrotado. Os discípulos de Emaús, eles estavam derrotados. O versículo 21 vai mostrar exatamente isso. No verso 21 eles vão dizer: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Lamento, completamente derrotados. Nem as notícias de que os anjos disseram que ele estava vivo fez com que os discípulos olhassem para aquilo e enxergassem algo de Deus naquilo. Eles vestiram a roupa de derrotado. Então, a primeira coisa que a gente olha para esse texto e a gente aprende que uma derrota se torna uma vitória quando a gente enfrenta essa derrota sem vestir a roupa de derrotado. Às vezes a gente veste a roupa de derrotado diante das derrotas da nossa vida. O grande problema da derrota é fazer com que a gente se veja como um completo derrotado na vida. Isso é mentira, porque a palavra de Deus diz lá que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mais do que vencedores.
Então, por mais que a gente enfrente derrotas, a gente não pode se permitir vestir a roupa do derrotado e se achar derrotado. É aquela ideia, a gente precisa, diante de uma derrota, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas os discípulos de Emaús, eles se sentiram completamente derrotados aqui. Eu aprendo mais nesse texto, quando uma derrota se torna uma vitória, quando dessa derrota nós retiramos ensinamentos. Uma derrota se torna uma vitória quando nós tiramos ensinamentos dessa derrota. É interessante isso. Tem uma experiência do Davi, quando ele leva a arca de Deus, tenta levar a arca de Deus para Jerusalém, e aí o homem chamado Uzá põe a mão ali, a arca está em cima de uma carroça de bois, aí Uzá põe a mão para evitar da arca cair, e aí o Uzá é fulminado, o Uzá morre, ele é fulminado ali. E aí a pergunta que o Davi faz naquele momento, porque todo mundo ficou com medo, o cara botou a mão na arca e morreu. Aí o Davi fez uma pergunta assim: como vou conseguir levar a arca de Deus? Esse texto está lá em Crônicas, capítulo 13, verso 11 e 12. Como vou conseguir levar a arca de Deus? E aí a gente vai ver que ele consegue depois, ele aprende, ele se instrui na palavra, ele vê que a arca não poderia ser carregada numa carroça de bois, ela deveria ser levada pelos levitas, através de varas ali nos arcos que haviam na Arca da Aliança, ou seja, ele aprende. Aquela derrota, aquela experiência do Uzá fez com que Davi aprendesse. Então, derrotas se tornam em vitórias quando nós dessas derrotas tiramos ensinamentos. Quantas derrotas lá atrás, lá no passado, que nós enfrentamos e nós aprendemos algo e nos fizeram depois ter vitórias maravilhosas. As derrotas se tornam vitórias quando a gente aprende nas derrotas. Agora, o problema é a gente passar pela experiência dolorosa de uma derrota e não aprender nada. E não aprender nada, e não assimilar nada de novo, nada de bom. Então, esse é o segunda aplicação que eu tiro desse texto aqui dos discípulos de Emaús. A terceira aplicação é que quando uma derrota se torna uma vitória, quando nós conseguimos enxergar o agir de Deus em meio a essa derrota. Quando a gente consegue enxergar Deus agindo em meio a uma derrota, ela é uma grande vitória na nossa vida. O texto que eu compartilho aqui é o texto de Gênesis capítulo 50, quando os irmãos de José, eles se apresentam diante de José e pedem para José não fazer mal a eles. O Jacó, o pai dele, já havia morrido. E aí o José, ele diz assim para os irmãos, versículo 20, Gênesis 50, versículo 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José conseguiu ver na derrota da vida dele, ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. José conseguiu ver o agir de Deus ali. José quase que disse assim: olha, Deus estava nesse negócio. Vocês planejaram mal, mas Deus estava nesse negócio. E Deus conseguiu transformar essa derrota em uma grande vitória que livrou a muitos. Então, quando uma derrota se torna uma vitória? Quando a gente consegue enxergar o agir de Deus nela. José enxergou o agir de Deus. Os discípulos de Emaús, quando eles chegaram lá na cidade, eles se reuniram com Jesus na casa, partiram o pão, e eles então celebraram, e no partir do pão os olhos deles se abriram, e eles perceberam que era Jesus, aí Jesus então desapareceu ali da presença deles.
eles então entenderam que tudo aquilo que eles vivenciaram, a crucificação, aquilo era uma vitória, não era a derrota que eles estavam esperando. A cruz de Jesus, a maior de todas as derrotas, nos revela outro olhar sobre as derrotas na nossa vida. Mesmo que ela, sendo dolorosa, injusta, incompreensível, ela tornou-se a maior de todas as vitórias. Na derrota da cruz, nós celebramos a vitória do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe e que te ajude a enxergar que diante de derrotas, nós podemos enxergar vitórias na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele venceu a morte por amor a todos nós, desceu de sua glória para cumprir o plano de Deus. Humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no teu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba, prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. E nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar você a celebrar esse memorial, a ceia um memorial. Ou seja, ao fazermos isso, nós estamos trazendo à memória esse sacrifício que Jesus fez por nós, a morte dele na cruz, essa aparente derrota, que na verdade é a maior de todas as vitórias. E por isso nós celebramos a ceia, nós celebramos esse momento tão especial na vida da igreja. E eu quero convidar você a fazer isso. Eu quero ler com você Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o verso 11, a palavra do Senhor diz assim: seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Amém. Ele é o nosso Senhor. E diante dessa aparente derrota, Ele nos revelou a maior de todas as vitórias. E é por isso que nós podemos celebrar a ceia do Senhor. Eu convido você nesse momento a pegar aí o seu pão, que simboliza esse corpo de Jesus entregue na cruz do Calvário. E pegue o seu pão para nós nesse momento, em memória do Senhor, possamos comer, celebrar a ceia do Senhor juntos. Segure o seu pão nesse momento. E diante desse pão que está aí, olhe para ele, esse pedaço de pão que está aí nas suas mãos. Ele simboliza o corpo de Cristo. Então, diante do pão que simboliza o corpo de Cristo, você possa saber isso. Foi um momento difícil, foi um momento de dor, foi uma aparente derrota, mas que redundou na maior de todas as vitórias. Vamos comer esse pão então, em memória do Senhor. Comamos o pão nesse momento. Graças a Deus, graças a Deus. Ainda celebrando a ceia do Senhor, pegue aí o cálice. Eu não sei se você está com cálice, talvez você esteja aí com um copo, com uma taça, e com suco de uva aí simbolizando o sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue de Cristo, o sangue do nosso Senhor. Aquele que derramou sangue por nós, pagou o preço do nosso pecado. E nós, diante desse cálice que você está segurando nesse momento, esse copo que você está segurando com o suco de uva simbolizando o sangue de Cristo, olhe para ele e pense nisso, porque diante de nós está aquilo que parecia ser a mais humilhante das derrotas. A morte de cruz era algo humilhante, mas Jesus humilhou-se a si mesmo, e Ele morreu a morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando a vitória que Ele nos trouxe na cruz do Calvário. Então, em memória do Senhor Jesus, vamos beber esse cálice, vamos beber esse copo que está aí com você, esse suco, que simboliza o sangue de Jesus, que liberta de todo o pecado. Bebamos juntos esse cálice neste momento. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Que essa palavra e essa ministração possa trazer motivação para a sua vida. Nem sempre as aparentes derrotas são derrotas em si. Elas podem se transformar numa grande vitória na nossa vida. Eu creio, eu desejo isso para a sua vida, no nome
do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. À noite estaremos aqui mais uma vez. Eu vou ter a oportunidade mais uma vez de estar com você, trazendo uma reflexão na palavra do Senhor. E nessa noite eu quero dar início a uma série de mensagens, cujo tema é de hoje em diante. De hoje em diante. Então você esteja conosco à noite, participando, celebrando ao Senhor também. Deus te abençoe. Um excelente domingo na presença do Senhor. Amém. Ressuscitou.